Eu acho que ainda tem muito jogo para acontecer daqui para lá, né? Para mim é preocupação, inclusive. Inclusive, já que não vamos falar de Vasco daqui a pouco, assim, eu vou ser muito sincero com vocês, assim. Me perguntam, como vascaíno, tu tá com medo do jogo de domingo? E eu respondo, não. Eu tô com pavor. Eu tô me borrando todo. E o vascaíno, o vascaíno que disser que não tá com medo desse jogo, desculpa, vascaíno, é mentiroso. Porque formou-se a tempestade perfeita, é o pior dos mundos. É o Vasco vindo de um jogo ruim, que a gente vai comentar agora, pegando um Flamengo que vem de 7 vitórias, que já tem uma freguesia recente. Então é óbvio que qualquer vascaíno tá se pelando de medo sim desse jogo. Porque em campo não tá mais o risco só de perder, tá o risco de ser humilhado, como aconteceu naquele 6-1. Tenho certeza que nenhum vascaíno quer viver aquele inferno de novo. Então é por isso que eu digo que eu não tô com medo não, eu tô apavorado. E falando de Vasco, vamos falar sobre o jogo com o Corinthians, né? Essa freguesia aí do Vasco que está desde 2007 sem vencer o Corinthians em São Paulo. Né? Só assunto chato hoje. E ontem, com um a mais, não conseguiu... Se tivesse 3 a mais, o Vasco não empatava aquele jogo. Gente. O Corinthians e o Fernando Diniz embala aí o seu 6º jogo sem perder. Invicto. Posso começar agora meu lugar de fala? Posso começar agora? À frente do Corinthians, coisa que não teve à frente do Vasco. Pode começar. A impressão que eu tinha é que se tivesse 3 jogadores a mais do Vasco e se dessem mais 2 tempos de 45 minutos, ainda assim o Vasco não empataria aquele jogo, porque eu nunca vi na minha vida um time aproveitar tão mal uma vantagem de ter um jogador a mais, como eu vi naquele jogo de ontem no segundo tempo. Parecia um amistoso entre 2 times e que o empate estava bom para os 2. A apatia, a falta de opção, a falta de ter jogada, a falta de repertório, foi tudo muito gritante ontem. Eu acho que foi para o vascaíno ficar preocupado, e eu brinquei aqui sobre o jogo de domingo, porque a gente vai enfrentar o pior cenário de momento, que é o time que está jogando o melhor futebol do Brasil. A combinação de todos esses fatores é assustador para o vascaíno nesse momento. Primeira crise, primeira pressão real para o Renato Gaúcho. Aí. É engraçado que a primeira crise chega numa única vitória, uma única derrota, né? Primeira vez que o Renato perde com o Vasco. E aí já gera toda essa desculpa, né? Primeira vez, não. Ele só perdeu. Não. Já tinha perdido pro Botafogo e tinha perdido na Sul-Americana. 2 jogos na Sul-Americana. Aliás, perdeu um na Sul-Americana e perdeu 2 no Brasileiro. Brasileiro segundo jogo, né? Perdeu pro Botafogo e perdeu agora. Mas o recorte é pequeno e as derrotas também. O Renato chama a atenção nesse momento, para mim, porque tem inventado algumas coisas no Vasco. O Vasco não pode inventar. O Vasco tem lá, por exemplo, aquele Spinelli, o argentino, o atacante, centroavante, que está no bom momento, fez 2 gols na rodada passada e o Renato sequer escalou o cara, botou já no segundo tempo, já no reta final do jogo. O Rojas também merece ali, está pedindo passagem. Aí prefere o Tietê. Prefere o Tietê. Então ele tem se preocupado muito com a parte defensiva do Vasco e deixando de lado a parte ofensiva, que era exatamente o problema oposto do seu antecessor, do Fernando Diniz. Diniz tinha um Vasco melhor ofensivamente e pior defensivamente. Hoje é o contrário. O Vasco está até bem defensivamente, mas não resolve. Quase todo jogo. Toma gol todo jogo. Mas em relação ao outro Vasco, sim, do Diniz, sim, melhorou. Melhorou o sistema defensivo. Encaixou mais com o Saldívia e o Robert Renan, né? Antes, com o Diniz, o titular era o Cuesta, o colombiano. Uma mudança básica ali na zaga, uma peça só, mas tem surtido efeito. E a gente está vendo que é o contrário, o Vasco do Renato é ao contrário do Vasco do Diniz. E aí, se não encontrar esse equilíbrio, o time vai começar a sofrer muito para conseguir as vitórias. Porque quando um técnico chega, que foi o caso do Renato, você tem aquele impacto inicial de trabalho, os jogadores se mobilizam mais para mostrar serviço para o comandante que chega. Perdeu esse impacto. Mas isso aí vai esmurecendo. Então o Vasco tem que encontrar já esse equilíbrio defesa-ataque, ataque-defesa, porque senão vai começar a despencar. Nós vamos falar, inclusive, dessa qualidade do Diniz, para a gente falar do Corinthians também, o novo Diniz, que agora fortalece a defesa. Mas uma última coisa sobre o Vasco, que está me incomodando. O Renato, ele começa a exagerar em algo que já me incomodava no Diniz e agora me incomoda nele, Renato Gaúcho também, que é essa coisa de expor muito os jogadores à culpa. De deixar por conta dos jogadores a culpa de tudo que dá errado em campo. As entrevistas do Renato
pós-jogos, as entrevistas coletivas do Renato estão sempre expondo muito os jogadores em relação à culpa é toda deles, a culpa nada é minha. Ele fez isso novamente ontem. Acabou o jogo, ele falei, eu fiz tudo que um treinador poderia fazer, eu botei os jogadores que tinha para botar, eu não poderia entrar em campo, quer dizer, a culpa é desses pernas de pau aí, eu não tenho culpa nenhuma. Desculpa, Renato, mas a falta de repertório do Vasco naquele jogo de ontem é de um time que precisa ser melhor treinado. Então tem culpa sua sim. Não é, os jogadores têm responsabilidade? Tem, porque eles estão em campo. Mas não dá para o treinador tirar o dele da reta, como o Renato fez mais uma vez em mais uma coletiva ontem, não. Isso expõe os jogadores, racha o grupo e eu acho que fica feio para ele, Renato. Nesse aspecto, a única diferença do Diniz pro Renato é que o Diniz, ele às vezes dava nome aos bois. Citava um jogador ou outro. O Renato, que não era bacana ele também, generaliza, né? É o coletivo que não está bem. E também tem outra coisa que me incomoda, né, Renato, já que você está falando nisso. Ele sempre menciona outros clubes, gosta de falar do Flamengo, gosta de falar do Palmeiras, em detrimento do time dele. Futebol, o elenco do outro vezes, é melhor. Tem mais dinheiro, tem mais condições, e por isso a gente não pode competir, eles vão brigar, a gente não. Futebol, nem sempre o melhor time, o time que tem mais dinheiro, a maior potência vence. É claro que eles têm mais chances de vencer, de conquistar títulos. A gente tem vários exemplos na história do futebol mundial, onde o time Renato pequeno também consegue surpreender e ganhar um título. Jogada do Vasco é jogar a bola no Andrés Gomes, pro Andrés Gomes fazer alguma coisa. Tá faltando repertório, esse time aí passa pelo treinador. Então o Renato passar essa mensagem pro seu time, eu acho isso muito negativo. Ele tem que mudar esse discurso, essa narrativa aí, tem que acabar com isso, fazer o trabalho dele, procurar soluções, fazer com que o Vasco tenha criatividade, que é algo assim terrível. Principalmente depois da saída do Coutinho. Isso. E já lá com o Diniz, a gente via isso, né? A falta de criatividade no meio campo do Vasco, no time do Vasco, que hoje é um volante que manda no time do Vasco. Thiago Mendes é o cara que é o responsável pela criação. Que não era para ser. E ele não tem essa pegada. Ele é um volante. Bom volante. Mesmo. Bom volante. Aliás, é um dos melhores, se não o melhor jogador do Vasco hoje. Mas o Vasco precisa urgentemente encontrar alguém no seu elenco ali, ou na janela de transferência do meio do ano, alguém que possa dar essa condição de ter um time mais criativo, com mais criatividade em campo. Está faltando isso muito no Vasco. Em 2021, o caso do próprio Renato, que quando ele treinava o Grêmio, ele falava, com o elenco do Flamengo, até eu conseguiria ganhar. De novo, isso que a gente está vendo. E aconteceu. E quando ele teve no Flamengo também entregou o título, Ele entregou o título, né? E agora, mudando a chave para falar do Diniz, né? Para falar de Corinthians, esse novo Diniz, que é não um toma Diniz gol. que não toma gol, que sabe sofrer, não é um time que está jogando reativamente, não é um time que está propondo o jogo. Tá diferente. Não, eu não acho que seja que é um pro time que está reativamente. Eu acho que em alguns jogos, os jogos colocaram isso para ele e eu acho que é uma boa novidade do Diniz. Tá cedo, né? O Diniz a gente sempre tem que ter cuidado porque tá cedo. O trabalho dele tem prazo de validade. Tá cedo. Não, talvez dê certo, gente. Talvez um dia dê certo. Mas tá cedo pra gente dizer que já deu certo. O fato é que essa versão do Diniz, que o time sabe sofrer, sabe ser pressionado, é nova. Que o time não toma gol ou toma pouco gol, pra mim, é nova. Pode ser uma evolução dele como treinador que está começando a acontecer? Pode. Ou pode ser uma circunstância de momento. É muito cedo ainda para a gente desenhar o quadro geral. O que me parece bem claro é que o Diniz está começando a passar pelo processo de maturidade profissional como treinador. Apanhou tanto na cabeça, muitas críticas, muita gente falando que ele não sabe conduzir na hora H o elenco. E ele, eu acho que aprende, né? A gente, de tanto errar, você começa a aprender a ver as coisas. Ele sempre teve assim, um problemaço, que é a questão defensiva. Não estamos vendo isso no Corinthians. Ele sempre gostou de expor publicamente seus jogadores, inclusive, às vezes de forma grosseira, mal educada, passando do tom. Por enquanto, nada disso no Corinthians. Tem, inclusive, abraçado os jogadores que estão cometendo bobagens em campo. E olha, são muitos no Corinthians, né? Parece que parece que está feliz no Corinthians. A turma da urologia lá. Isso. A gente viu aí dois jogadores com gestos obscenos. Ele, em nenhum momento, a gente está acompanhando aí o noticiário. E a bobagem que o outro fez ontem também. Deixar os jogadores de lado. E também essas faltas absurdas, né? O que fez aquele garoto André. Segunda dele, contra né? o Vasco foi uma coisa... Segunda dele. Já tinha atrapalhado o Corinthians contra o Palmeiras e agora o Palmeiras foi gesto obsceno. Ontem foi uma entrada absurda no campo de ataque. Tá deslumbrado aquele garoto, né? Europa em cima, aquele garoto também é deslumbrado, né? Então, o Diniz, que é psicólogo de formação,
ele me parece que ele, neste momento, ele está tentando encaixar algo aí diferente nos trabalhos que ele fez recentemente. Quer fazer algo diferenciado no Corinthians. Por enquanto está conseguindo. Já, inclusive, tirou o Corinthians da zona do rebaixamento, foi a duras penas, mas consegue. E aí, a partir daí, ele vai ter mais tranquilidade para colocar o dinizismo, implantar o dinizismo. Nem sei se esse dinizismo do Corinthians vai ser o mesmo de sempre, com algumas novidades, com algumas mudanças, mas o fato é que, me parece, neste momento, o treinador mais maduro está aprendendo com os próprios erros e quem pode se beneficiar com isso, lógico, é o Corinthians. Essa maturidade do Diniz me surpreendeu ontem, que ele fez uma coisa, ele tirou o Ranielli, que é volante, Que jogou muito. pra botar na lateral. O Ranielli jogou muito. Ele apagou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes pode procurar ele no bolso do Ranielli. Jogou muito. Está começando a viver uma má fase. Mas eu acho que o Andrés não é questão de má fase, gente. O Andrés, ele ficou uma jogada manjada do Vasco. E aí o cara não vai fazer milagre. Como eu estava falando, no segundo tempo do Vasco, o Vasco não tinha jogada. Joga a bola no Andrés, ele tentava costurar para dentro. Só que quando a jogada fica muito marcada, vocês lembram até dos bons tempos do Neymar, quando você marcava aquela jogada do lado esquerdo do Neymar lá, arrebentava ele de um jeito que o cara fica muito previsível. A marcação dobra. O Andrés, ele pegava a bola dominada na esquerda, rapidamente dobrava a marcação ao claro e o cara não tinha muito o que fazer. Ele caiu até muito pela direita, né? Ele até conseguiu em 1 ou 2 lances fazer alguma coisa, mas assim, eu não acho que é tanto mais fácil do Andrés, é porque o Vasco precisa ter repertório. Eu acho que o Adson tá entrando bem nos jogos, tá pedindo espaço, o Rojas, como o Francisco citou agora há pouco. O Vasco precisa ter opções de jogadas, para não ficar essa mesma coisa de ficar jogando bola pro Andrés e achar que ele vai fazer um milagre toda vez, porque ele não vai fazer. Eu acho até que o Spinelli também, que eu não gosto muito dele, mas diante mas do tem que a gente presença tá diária. vendo, isso, é um jogador que sabe Eu não fazer teria gol, é começado, eu não teria começado com ele jogando ontem, e eu entendo a justificativa do Renato Gaúcho quando ele disse que o jogo, a proposta do jogo era ser um jogo de velocidade. Só que a partir do momento que o Corinthians teve o jogador expulso, já era para ele voltar do intervalo com o Spinelli em campo. Porque é óbvio que o Vasco ia ter que ir pro abafa e você ia precisar de um jogador de referência na área. Não, ele deixou sem nenhuma referência na área. Nenhuma. Só no final do jogo é que ele vai botar o Spinelli, aí teve 1 ou 2 bolas no máximo. Se tivesse jogado mais tempo, poderia Segundo ajudar o Vasco. tempo todo, pelo ele menos. Até teve um lance, né, que poderia No finalzinho, ter a jogada do Andrés. de cabeça, mas é um jogador frio, entra no jogo muito quente, às vezes... Pegou uma bola. A gente vê até treinador diz que não gosta de mexer no time, mesmo o time precisando de alteração, não gosta de mexer numa reta final de partida, porque sabe, quem vem do banco está com outra temperatura de quem está em campo. E às vezes não consegue igualar ali a temperatura para ajudar o time. Então, eu acho que talvez tenha sido isso que pensou o Renato. Aí quando ele viu que necessitava mesmo mudar, mudou e já foi tarde demais também.